Toda grande série tem um primeiro episódio à altura, mas o de Bob Esponja fez isso de um jeito completamente errado, e é exatamente por isso que ele é perfeito. Pega qualquer série clássica que você assistiu, como Futurama, Gravity Falls e até séries como Breaking Bad. Todas elas seguem a mesma lógica. O primeiro episódio te entrega o mundo, te entrega o conflito e já te empurra pra frente, prometendo uma jornada. Só que Bob Esponja não fez nada disso. O episódio de estreia é uma historinha de 8 minutos sobre um cara que quer trabalhar como chapeiro. Ele consegue esse emprego da forma mais absurda possível e volta pra casa exatamente igual a como ele acordou, sem nenhuma lição, nenhuma transformação, e mesmo assim virou um dos pilotos mais amados da história da TV. E como que isso é possível? Bom, se você cresceu vendo esse episódio, já sabe de cor como ele abre. Aquele narrador com sotaque de documentário passando a câmera pelas ruas da Fenda do Biquíni, até apontar para o abacaxi e confirmar meio sem graça que sim, é ali mesmo que ele mora. Aí a gente conhece o Bob Esponja acordando, malhando com os pesos completamente improvisados e pesados, usando 2 bichos de pelúcia de 50 gramas, se arrumando para o grande dia, a entrevista de emprego no Siri Cascudo. E logo antes dos 2 minutos vem o primeiro problema da trama. O Bob Esponja trava, depois de passar a manhã inteira gritando que tá pronto. E ele simplesmente trava na porta. Ele fala que não consegue fazer isso. E o Patrick solta aquele discurso de motivação torto dele. Onde você pensa que vai? Eu só ia... Não, você não vai não. Você vai para o Siri Cascudo arrumar o emprego. E é o suficiente para empurrar o Bob Esponja pra dentro. E guarda essa cena porque a gente volta nela mais pra frente. E lá dentro, ele conhece as 2 pessoas que vão aturar ele pelos próximos 25 anos. O Lula Molusco, que num piscar de olhos já sabe que o Bob Esponja vai ser um problema, e o seu Siriguejo, que na época ainda confiava cegamente no seu único funcionário. É o Lula Molusco, ele vai confirmar. Não. Então manda ele numa missão impossível, que é buscar uma espátula hidrodinâmica com encaixe de bombordo e boroeste e motor turbo. Saia e me traga uma espátula hidrodinâmica com acessórios de popa e de proa e um motor turbinado e não volte a trazer tudo. Só que assim que ele sai, chega uma horda de tainhas, 5 ônibus lotados. O Siri Cascudo é engolido por uma multidão de clientes em menos de 1 minuto. É tudo que eu peço! Feche logo as portiolas, Sr. Lula Molusco! Está entrando água aqui, Sr. Lula Molusco! E como todo herói, o Bob Esponja volta correndo com a tal espátula, que, pasmem, existia mesmo. Era peça única no estoque. E não só isso, ele sozinho, sem receita, sem ajuda de ninguém, dá conta de alimentar a multidão inteira e salva o dia. E o seu Siriguejo contrata ele na hora. Mas seu Siriguejo Pesulas é... para o Bob Esponja! Hip, hip. Urra, seu Siriguejo... Urra, seu Siriguejo... O episódio termina com o Patrick entrando para pedir um hambúrguer de Siri. Então são apenas 8 minutos e fim. E é aí que a coisa fica estranha, porque quanto mais você estuda como um piloto deveria funcionar, menos sentido faz aquele ter dado certo. Óbvio que cada desenho tem o seu próprio jeito de fazer isso. Personagens diferentes, tom diferente, conflito diferente, mas de um jeito geral, existem pelo menos 5 coisas que todo piloto precisa entregar. E é apresentar os personagens e o mundo onde eles vivem, estabelecer as relações entre eles, explicar o tom e o humor do desenho, e antes do último, um dos mais importantes, é criar um gancho, para que você queira voltar a assistir. O episódio resolve esses 4 primeiros sem nem tentar. O mundo é completamente diferente de qualquer outro desenho. Eles estão debaixo d'água, com um narrador estilo documentário, e tem 3 casas de formatos bizarros enfileiradas, e uma cidade inteira zunindo ao fundo. E as relações, você entende o pensamento de cada personagem só pela primeira fala. O Lula Molusco vê o Bob Esponja chegando e morre um pouco por dentro. O seu Siriguejo vê uma carteira ambulante, e o Patrick é o melhor amigo lerdo, esquisito e positivo, que garante ao Bob Esponja que aquele vai ser um dos melhores dias da vida dele. E é impressionante pensar que praticamente todo o motor da série inteira já está montado ali, antes mesmo de qualquer hambúrguer ser servido. E o tom é autoexplicativo, é comédia. Você sabe exatamente no que está se metendo quando está assistindo. E o fato de você estar aqui nesse canal mais de 20 anos depois da estreia já prova que o gancho também foi bom. Então o que sobra é o item 5, explicar o propósito da série. E é aqui que o primeiro episódio comete um erro que na teoria deveria ter destruído toda a série. Normalmente, a filosofia de uma série mora dentro do protagonista, e geralmente aparece como uma falta, alguma coisa que falta nesse personagem, algum propósito, uma vida que faz sentido.
E o primeiro episódio é o momento que começa a mudar isso. Você assiste o piloto e já entende, essa pessoa vai virar outra coisa ao longo da série. Só que o Bob Esponja não tem nada disso. Ele acorda nos primeiros 30 segundos do episódio já sendo a versão mais feliz que ele algum dia vai ser. Ele não tá fugindo de nada, ele não tem nenhum trauma e não tem nenhum vazio. Não tem uma dor silenciosa que a série vai curar aos poucos. Ele simplesmente quer o emprego dos sonhos, e ele consegue esse emprego no mesmo dia, e termina o episódio exatamente tão completo quanto começou. Só na descrição, isso parece um personagem raso, um piloto sem arco nenhum. Mas repara, quando o Patrick dá aquele discurso maluco pro Bob Esponja, ele não tá falando que ele consegue mudar e virar alguém melhor. Ele tá lembrando ao Bob Esponja que ele já é ele. Esse cara já nasceu pronto pra ser fritador de hambúrguer. Não existe virar alguém aqui, ele já nasceu completo. Então, se o propósito não tá dentro dele, onde que ele tá? Ele tá em volta dele. E esse piloto mostra o primeiro round de uma colisão que nunca mais vai parar. Você pega uma criatura de sinceridade inquebrável e joga ela dentro de um mundo fundamentalmente bizarro. O Lula Molusco, que enxerga a alegria dele como ofensa pessoal. O seu Siriguejo, que enxerga o entusiasmo dele como oportunidade de lucro. E uma horda de tainhas que só quer ser alimentada. E o Bob Esponja responde a tudo isso do exato mesmo jeito, com um entusiasmo genuíno. E de alguma forma, isso é o suficiente. A missão impossível vira a missão que salva o dia. E por mais de 20 anos, a série conta a mesma história. Um coração bom correndo de cabeça pra dentro de um mundo que não merece ele, e saindo do outro lado inteiro. Mas antes da gente concluir, se você já chegou até aqui, considere se inscrever para ajudar o canal e não perder os próximos vídeos. E com isso, a gente sabe que o piloto não tá construindo um personagem que vai crescer. Mas ele tá fixando um ponto. Quando seu protagonista não tem um arco pra proteger, você não fica preso a lugar nenhum, você não precisa caminhar para um destino. E isso já é a própria tese da série inteira. Ao focar na essência única do personagem, em vez de uma trama contínua e cheia de história, dá para fazer episódios sobre qualquer coisa. Um cara esquecendo como amarra o cadarço, o turno da noite macabro, uma banda de música e até uma viagem existencial numa nave espacial. E quase ninguém nunca para se perguntar sobre o que é o desenho, porque no fundo, a gente sabe, não é sobre salvar o mundo. E não é sobre alguém encontrando sua verdadeira missão. É só uma coletânea de histórias de um grupo de amigos esquisitos fazendo coisa esquisita sempre que dá vontade. Então não, o piloto não tem um arco, e nunca precisou ter. Pedir pro Bob Esponja mudar no próprio episódio de estreia seria como pedir pro oceano mudar. E essa é a filosofia inteira resumida em 8 minutos no primeiro dia. A maioria dos desenhos usa o piloto para prometer que alguém vai mudar. Mas Bob Esponja usou o piloto para prometer que ninguém jamais mudaria, e cumpriu essa promessa por mais de 25 anos. E é justamente por isso que esse desenho é tão fora da curva. A genialidade dele quase nunca tá onde você espera. Às vezes é o arco que não existe, e às vezes é uma fala jogada que ninguém prestou atenção. Mas o que você achou desse episódio? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.